Durante quase 20 anos, o futebol pertenceu a apenas dois homens, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Eles quebraram praticamente todos os recordes imagináveis, conquistaram dezenas de títulos e dominaram uma geração inteira. Para milhões de torcedores, parecia impossível imaginar alguém capaz de ocupar esse espaço. Sempre que surgia um novo talento, a comparação era inevitável. O novo Messi, o novo Cristiano. Mas no fim, quase todos desapareciam antes mesmo de chegar perto desse nível. Até que um garoto de apenas 17 anos começou a fazer algo diferente. Não porque dizia ser o melhor, mas porque, dentro de campo, parecia jogar com uma tranquilidade que não combinava com a idade. Em poucos meses, ele bateu recordes históricos, conquistou a Europa e passou a ser tratado como o maior talento do futebol mundial. Seu nome, Lamine Yamal. Mas existe uma pergunta que divide torcedores no mundo inteiro. Será que ele realmente pode marcar uma nova era no futebol? Ou estamos apenas repetindo o mesmo entusiasmo que já tivemos com tantos outros jovens? Para responder essa pergunta, precisamos voltar muitos anos antes dos holofotes, muito antes do Barcelona, muito antes da seleção espanhola, muito antes de o mundo inteiro aprender a pronunciar seu nome. Lamine Yamal nasceu em 13 de julho de 2007, na cidade de Esplugues de Llobregat, na região da Catalunha, Espanha. Filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, cresceu em Rocafonda, um bairro simples da cidade de Mataró Ali. O futebol nunca foi apenas um passatempo. Era a forma mais fácil de fazer amigos, ocupar as ruas e sonhar com uma vida diferente. Desde muito pequeno, Yamal chamava a atenção pela facilidade absurda com que dominava a bola. Enquanto outras crianças aprendiam os fundamentos do jogo, ele já improvisava dribles, mudanças de direção e passes que pareciam impossíveis para alguém da sua idade. Os treinadores perceberam rapidamente que havia algo diferente. Ele não era apenas habilidoso, ele tomava decisões como um jogador muito mais experiente. Foi justamente essa maturidade que mudou completamente sua vida. Com apenas 7 anos de idade, Lamine recebeu um convite que mudaria seu destino para sempre: entrar em La Masia, a academia que revelou alguns dos maiores jogadores da história do futebol. E foi ali que começou a nascer o fenômeno que anos depois faria o mundo inteiro voltar seus olhos para Barcelona. Mas ninguém imaginava que ele pisaria no time principal muito antes do que qualquer especialista acreditava ser possível. La Masia, onde os gênios são criados. Entrar em La Masia já era um sonho para qualquer criança. Permanecer lá era outra história. Todos os anos, centenas de jovens chegavam acreditando que um dia vestiriam a camisa do Barcelona. Mas apenas uma pequena parcela conseguia seguir adiante. A concorrência era enorme, a pressão era diária, e qualquer erro podia significar o fim daquele sonho. Foi nesse ambiente que Lamine Yamal começou a chamar atenção. Enquanto muitos garotos tentavam impressionar pela velocidade ou pela força física, Yamal fazia exatamente o contrário. Ele jogava com inteligência. Parecia enxergar espaços que ninguém mais via. Sabia o momento certo de acelerar, de prender a bola e de encontrar um companheiro livre. Mesmo enfrentando atletas mais velhos, raramente tomava decisões precipitadas. E isso fez com que sua evolução fosse muito mais rápida do que o esperado. Os treinadores perceberam que estavam diante de um talento raro, não apenas por causa dos dribles, mas pela maturidade. Quanto maior era o desafio, melhor ele parecia jogar. Dentro de La Masia, começou a surgir um comentário que logo se espalharia pelos corredores do clube. O Barcelona havia encontrado um garoto diferente. A cada categoria,
Lamine enfrentava jogadores mais velhos e, mesmo assim, continuava sendo um dos destaques. Era como se a idade simplesmente não importasse. Mas existia um detalhe que impressionava ainda mais. Yamal nunca parecia sentir o peso da responsabilidade. Enquanto muitos jovens se desesperavam tentando provar seu valor, ele jogava com naturalidade, como se estivesse apenas se divertindo. E essa tranquilidade começou a despertar comparações inevitáveis. Os mais antigos lembravam de outro menino canhoto que também havia passado por aqueles mesmos campos de treinamento: Lionel Messi. A comparação ainda era precoce, mas já mostrava o tamanho da expectativa criada em torno daquele adolescente. O Barcelona sabia que tinha uma joia nas mãos, só não imaginava que ela seria lapidada muito mais rápido do que qualquer planejamento previa. Pouco tempo depois, Xavi Hernández tomaria uma decisão que mudaria a carreira de Lamine Yamal para sempre e faria o mundo inteiro descobrir quem era aquele garoto de apenas 15 anos. O garoto que quebrou todos os recordes quando Xavi Hernández decidiu levar Lamine Yamal para treinar com o elenco principal do Barcelona. Muita gente acreditou que aquilo era apenas uma experiência. Não era dentro do clube. Existia a sensação de que aquele adolescente estava pronto antes do tempo, e Xavi resolveu apostar. Em abril de 2023, aos 15 anos de idade, Lamine Yamal entrou em campo pelo time principal do Barcelona. Naquele instante, tornou-se um dos jogadores mais jovens da história do clube. Mas aquele era apenas o primeiro de muitos recordes. Enquanto outros jovens precisavam de temporadas para conquistar espaço, Yamal parecia acelerar o próprio relógio. Vieram as primeiras assistências, os primeiros gols, as primeiras partidas como titular. E, junto com elas, começaram as comparações inevitáveis. Messi havia encantado o mundo, vestindo aquela camisa. Agora, anos depois, outro garoto canhoto surgia exatamente no mesmo clube. A diferença é que Yamal nunca tentou copiar ninguém. Seu estilo era próprio. Dribles curtos, mudanças rápidas de direção, personalidade para pedir a bola e uma calma impressionante nos momentos decisivos. Quanto maior era o jogo, melhor parecia atuar. Foi assim que deixou de ser apenas uma promessa para se tornar peça importante do Barcelona. Então veio a Eurocopa. Enquanto muitos imaginavam que a pressão de defender a seleção principal seria grande demais para um adolescente, Lamine respondeu da única maneira que conhecia: jogando futebol. Durante o torneio, participou diretamente de gols importantes, distribuiu assistências e marcou um dos gols mais lembrados da competição. Mais uma vez, quebrou recordes de precocidade. A Europa inteira passou a falar sobre o garoto espanhol. Os jornais destacavam seu talento. Ex-jogadores elogiavam sua maturidade. E os torcedores começavam a fazer uma pergunta que parecia impossível poucos anos antes: será que o futebol finalmente encontrou alguém capaz de liderar a próxima geração? Mas a maior pressão ainda estava por vir, porque ser um grande talento é uma coisa. Ser comparado diariamente com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo é outra completamente diferente. E é justamente essa comparação que vamos entender na parte final deste documentário. O futuro do futebol já chegou? Durante quase 2 décadas, o futebol viveu uma rivalidade que talvez nunca mais se repita. De um lado, Lionel Messi, do outro, Cristiano Ronaldo. Juntos, eles conquistaram bolas de ouro, Champions League, Copas e quebraram praticamente todos os recordes possíveis. Para muitos torcedores, ninguém seria capaz de ocupar esse espaço. Mas então surgiu Lamine Yamal. A cada partida, a comparação ficou mais forte. Alguns dizem que ele é o novo Messi. Outros acreditam que seu estilo é completamente diferente.
E há quem ache injusto colocar um garoto de apenas 17 anos diante de expectativas tão gigantescas. A verdade é que nenhum jogador consegue substituir duas lendas. Nem Messi substituiu Maradona, nem Cristiano substituiu Pelé. Cada geração constrói seus próprios ídolos. E talvez esse seja o maior mérito de Lamine Yamal. Ele não está tentando ser o próximo Messi, nem o próximo Cristiano Ronaldo. Está construindo a própria história. Mesmo tão jovem, já acumula recordes que muitos jogadores nunca conseguiram alcançar durante toda a carreira. Mas o maior desafio começa agora. Manter a regularidade, conviver com a pressão, lidar com comparações diárias e continuar evoluindo quando o mundo inteiro espera a perfeição. Pouquíssimos atletas conseguem suportar esse peso. Nos próximos anos, saberemos se Lamine Yamal realmente entrará para a história entre os maiores jogadores de todos os tempos. Mas uma coisa já parece certa. Pela primeira vez, desde o auge de Messi e Cristiano Ronaldo, o futebol voltou a ter um talento capaz de fazer milhões de pessoas sonharem com o futuro. Talvez o mundo não esteja esquecendo Messi e Cristiano, porque isso provavelmente nunca vai acontecer. Mas o futebol, finalmente, encontrou alguém que faz as pessoas olharem para frente, com o mesmo entusiasmo que um dia olharam para aquelas duas lendas. E isso, por si só, já é algo extremamente raro. Agora eu quero saber a sua opinião. Lamine Yamal realmente pode dominar o futebol pelos próximos anos? Ou ainda é cedo para colocá-lo na mesma conversa que Messi e Cristiano Ronaldo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou deste documentário, deixe o like, inscreva-se no Arquivo da Bola e ative as notificações. Toda semana trazemos novas histórias, curiosidades e documentários sobre os maiores nomes da história do futebol.